Deputados debatem sobre suposta compra de votos na eleição do Executivo. Orlando Cidade denuncia irregularidades em convênio realizado para beneficiar piscicultores de Manacapuru. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. A audiência pública debate sobre repasse do Fundeb aos profissionais do magistério. E mais, a Assembleia instala a Comissão de Assistência Social e Trabalho. O programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 11 de março de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Assembleia. As denúncias de suposto desvio de recursos públicos para a compra de votos na eleição para o governo do Amazonas foi tema de pronunciamento dos deputados estaduais em plenário. Os parlamentares defenderam a apuração dos fatos. O líder do governo na Leã, deputado Sidney Leite, rebateu as acusações. Segundo o parlamentar, o governador do estado já ordenou que o contrato com a Agência Nacional de Segurança e Defesa seja apurado. Nada melhor do que os fatos para desmistificar isso. Nós tivemos uma eleição com uma grande diferença eleitoral, com muita luta, com muito empenho. Volto a reprisar, o candidato Mello era o candidato de uma força de coalizão de partidos de liderança, mas também do atual senador Omar Aziz, que esteve à frente há 4 anos do governo. Então, nós entendemos o seguinte, isso faz parte do processo político. A própria desembargadora Socorro Guedes afirma que a eleição foi tranquila, que o processo eleitoral foi tranquilo e homenageou o resultado da eleição dada na data da diplomação. E o governador está tranquilo em relação a isso, não tem interesse de botar nada para baixo do tapete, que seja apurado, que seja julgado, confia na Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas, como confia na Justiça brasileira. Sidney Leite também criticou o uso político das acusações realizadas pela Rede Globo. Se existe isso, tem que ser apurado, certo? E isso daí é um fato isolado, né? Quantas e quantas vezes o Tribunal de Contas questiona um processo licitatório de determinada secretaria. Isso faz parte do dia a dia, que denúncias surgem, tem que ser apurado. O próprio governador já baixou uma resolução no sentido de que no prazo de 7 dias se apure, e ele tem maior interesse que seja esclarecido. Até porque quem licita não é governador não é ordenador de despesas, certo? Então, isso se deu no âmbito da Copa, de que cada equipe que vinha para cá pedia e solicitava, via FIFA, uma estrutura de segurança, tendo em vista a preocupação com a realidade da violência no Brasil, e que essas ações foram executadas. E o governador mesmo já tomou providência a isso, que ele não corrobora e não tem interesse nenhum de pactuar que nenhum ilícito, seja do passado, seja no presente. Os deputados de oposição também se pronunciaram e pediram a apuração dos fatos. A deputada Alessandra Campelo pede explicações do responsável pela assinatura do acordo. E o deputado José Ricardo anunciou um pedido de investigação que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Como fiscalizadores da execução de serviços públicos e do Executivo, eu, como deputada, estou apresentando um requerimento e solicitando ao governo que envie o coronel Dan Câmara, que apareceu na matéria, na reportagem, assim como envie também o secretário ordenador de despesa, que assinou a nota de empenho referente àquele pagamento de R$1 milhão, que para mim foi o mais grave mostrado em tudo. A gente tem que verificar que serviço foi esse, se ele foi executado, quem comprovou, né, que esse serviço foi executado, se a gente tem testemunhas da execução desse serviço. Eu estarei entrando no Tribunal de Contas, Senhor presidente, juntamente com a deputada Alessandra, o deputado Luiz Castro, numa solicitação de auditoria no contrato de R$1 milhão realizado pelo governo do Estado com uma ONG, com uma entidade que está sendo citada aí com envolvimento de possível corrupção eleitoral. O líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado Vicente Lopes, lamentou a tentativa de se ligar o nome do segundo colocado nas eleições, o ministro Eduardo Braga, às denúncias. Para Lopes, não existe um terceiro turno das eleições. Eu acho que isso é uma demonstração de falta de respeito para com os órgãos de imprensa do nosso país, ou seja, achar
que uma matéria dessa natureza possa ter interferência do senador Eduardo Braga, eu acho que não ter, querer caçar chifre na cabeça de cavalo. Não vejo nenhuma relação possível, a não ser tentar tirar o foco. Tá certo? Como disse, a questão não é política, a questão é da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça Eleitoral, na qual nós acreditamos piamente, diferentemente daqueles que se manifestaram hoje já para colocar sob suspeição alguns juízes que fazem parte da Corte Eleitoral. Entendemos que o resultado da eleição, o número de votos, a diferença desta eleição não autoriza ninguém a cometer qualquer tipo de crime. E o que a Justiça está fazendo é exatamente apurando a existência ou não de crime, vai ser julgado. Segundo o Ministério Público Eleitoral do Amazonas, não foram encontrados indícios suficientes de provas para se apurar qualquer tipo de esquema de compra de votos durante o período de eleições. O deputado Orlando Cidade utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer denúncias sobre a execução de um convênio entre o governo do estado e a prefeitura de Manacapuru, para benefício de piscicultores. Para o parlamentar, o executivo municipal cometeu erros que comprometem os trabalhadores. O convênio 13 de 2014 entre o governo do estado e o município de Manacapuru, no valor de R$ 3,5 milhões para a construção de 100 hectares de lâminas d'água a produtores rurais, foi objeto de debates na sessão plenária desta terça-feira. O assunto foi levantado pelo deputado Orlando Cidade com a informação de que, do total de recursos, R$ 2 milhões foram repassados ao município em junho de 2014. Entretanto, em reunião nesta semana, na Associação de Produtores de Novo Airão, tomou conhecimento de que, até agora, apenas 13 hectares de lâmina d'água foram entregues. O deputado, ao visitar a obra, constatou que 70% dos tanques estão com vazamento e a baixa densidade de água, o que é inadequado à criação de peixes. Orlando Cidade constatou ainda que houve um piscicultor contemplado com tanques a 2 metros do muro do cemitério da cidade, o que deverá criar problemas futuros. Não mais de que 2 metros separa os tanques para o muro do cemitério. Isso é um absurdo, uma maneira como está sendo executado esses trabalhos lá em Manacapuru. Estamos denunciando esse convênio à Secretaria de Produção, a CEPRO, e pedindo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em conjunto com a Secretaria de Produção, que vá verificar, que vá em loco confirmar o desmanto dos dinheiro, o desvio de dinheiro na aplicação deste grande projeto destinado ao município de Manacapuru. Em a parte, os deputados Bosco Saraiva e Sidney Leite propuseram uma ação imediata dentro do poder constitucional da Assembleia. Sidney Leite, líder do governo, já levará a questão à CEPROR. Nós devemos interferir imediatamente com aquilo que for do poder constitucional da Assembleia Legislativa, no sentido de verificar a preservação da saúde pública, a possível contaminação. Não é possível que o órgão de saúde municipal não tenha emitido um laudo para que seja efetivamente aprovado o projeto físico, efetivamente para a procriação de alevinos, que é o caso. Se não o fez, nós devemos acionar imediatamente um instituto estadual, de forma que seja feito ainda essa semana, e aí a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, acho que tem que agir imediatamente. Não pode ficar à margem da denúncia que Vossa Excelência traz aqui, traz os fatos, as fotografias. Além da questão da Comissão de Saúde, tem que denunciar o convênio, se isso é verdadeiro, para pedir uma fiscalização e, caso necessário, uma tomada de contas, certo? Porque não dá, não só do ponto de vista da questão do cemitério, né, que nós já temos vários problemas de cemitério no interior do Estado, mas do ponto de vista que Vossa Excelência traz, e é isso que me chama a atenção, do ponto de vista técnico da viabilidade, né, e se a fiscalização constatar isso, para que sejam tomadas as devidas providências, porque nós estamos falando de recurso público, e uma área, está aqui o prefeito Bi, e eu também, ex-prefeito, que no interior nós temos uma dificuldade muito grande de ter recursos para gerar esse tipo de atividade de desenvolvimento econômico. Então, é oportuno a sua denúncia, mas que a gente possa apurar
que seja encaminhado com o órgão do governo do Estado que está fazendo esse convênio, no caso, se for a CEPRO, que se tome as providências, faça a fiscalização e que, inclusive, informe essa casa no sentido de fazer isso. Como líder do governo, eu já vou encaminhar isso, né? Eu não sei se é com a CEPRO ou com a Secretaria Executiva de Pesca, para que tome as providências necessárias e pediria a Vossa Excelência, inclusive, que me encaminhasse esse relatório para que a gente possa pedir a fiscalização da aplicação deste recurso. Orlando Cidade informou que outros municípios foram contemplados com os tanques, como Nova Olinda, Humaitá e Presidente Figueiredo, que já executou 150 deles. Apenas Manacapuru ainda não apresentou resultados. O deputado finalizou o pronunciamento informando que fará uma representação no Tribunal de Contas do Estado, na Secretaria Estadual de Produção Rural e nos demais órgãos estaduais competentes. Na manhã desta terça-feira, o deputado estadual pelo PROS, Sidney Leite, denunciou a cooperativa Unimed pela má prestação do serviço. Os serviços de saúde oferecidos pela cooperativa Unimed foram criticados pelo deputado Sidney Leite. O parlamentar denunciou que, para conseguir marcar uma consulta, os clientes da empresa chegam a esperar meses. O que acontece hoje é que as pessoas que são clientes da Unimed, para marcar uma consulta dentro do catálogo da Unimed, quando consegue a consulta com um mês, é motivo de comemoração. A grande maioria das consultas de médicos e especialistas passam de meses para se conseguir. Você liga para lá e diz assim, daqui a 6 meses você consegue uma consulta. Outro ponto do discurso que o parlamentar deu ênfase foram as exigências excessivas para a realização de exames, como a necessidade de autorização, que só pode ser feita na sede da empresa na Avenida Constantino Neri. É uma burocracia significativa para você fazer o exame. Veja bem, hoje, para um paciente fazer um hemograma, um exame de sangue simples, tem que ir lá fazer a solicitação do requerimento junto à Unimed e passar por uma auditoria. Tem alguma coisa estranha nisso. Se você tem um cartão, você não precisa desse processo. Ia direto ao laboratório conveniado, indicado pela Unimed, e que a pessoa pudesse realizar o exame. O parlamentar levará as denúncias à Comissão de Defesa do Consumidor e solicitará informações à empresa. Em nota, a Unimed Manaus diz que todos os prazos para a marcação de exames estão em conformidade com a resolução normativa da Agência Nacional de Saúde. A operadora esclareceu ainda que há falta de médicos especializados em Manaus e, neste caso, toma para si a responsabilidade do agendamento das consultas. A deputada Alessandra Campelo destacou a sanção da lei que institui o crime de feminicídio na legislação brasileira. Segundo a parlamentar, a violência doméstica é um problema que precisa ser enfrentado no país. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto na segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que agrava a pena do homicídio cometido contra mulheres por questão de gênero ou de violência doméstica. A chamada Lei do Feminicídio prevê pena de 12 a 30 anos de prisão e, por se tratar de crime hediondo, torna mais demorada a progressão de regime prisional do condenado por essa prática. A deputada Alessandra Campelo, que é presidente da Comissão das Mulheres, da Família e do Idoso, destacou a importância da nova legislação. É uma lei que torna crime hediondo todos os crimes cometidos contra mulheres na condição de mulher. Um exemplo são os crimes domésticos, que o esposo, o companheiro, comete contra a mulher, a violência doméstica. Nesse caso, já há a Lei Maria da Penha, mas se resultar em morte, será agravado e tornado um crime hediondo pelo fato de ser uma violência entre gêneros, do homem contra a mulher pela sua condição. Então, essa lei é importante porque é mais uma lei protetiva às mulheres. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde práticas que talvez sejam da idade da pedra ainda acontecem, como, por exemplo, homens agredirem mulheres covardemente. A parlamentar aproveitou a oportunidade para apresentar um projeto de lei com o objetivo de garantir 5% das vagas em programas habitacionais do governo do Estado às mulheres vítimas de violência doméstica. A ideia é impedir que as mulheres agredidas sejam obrigadas a voltar a conviver com os agressores. O projeto ele prevê que aquelas mulheres que vivem em abrigos
e hoje já existem abrigos para mulheres vítimas de violência, quando elas não têm uma casa para onde retornar, longe do seu algoz, longe da pessoa que a agrediu, que elas tenham preferência na escolha de pessoas para adquirirem as casas dos programas habitacionais do governo. Isso com todo um acompanhamento do Ministério Público, da Justiça, da própria polícia que inicia aquele inquérito, para que haja critérios e realmente sejam casos em que a mãe não tenha como voltar, porque muitas vezes ela volta para casa, vai viver com essa pessoa novamente, é novamente agredida e não denuncia mais, simplesmente porque ela sabe que vai fazer o mesmo percurso e voltar para viver ao lado do seu agressor. Manaus lidera os casos de assassinatos de mulheres no Amazonas. Entre 2009 e 2013, foram 279 mortes na capital e um total de 427 em todo o estado. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, as duas varas do Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar recebem uma média de 500 processos por mês. De acordo com o mapa da violência, 68,8% das agressões a mulheres acontecem na residência da vítima. A Casa Legislativa discutiu na manhã desta terça-feira melhorias na área da educação. Maior transparência na gestão dos recursos encaminhados ao governo do estado por meio do Fundeb foi o tema principal de uma audiência pública. A aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foi discutida na ALEAM. Para o deputado José Ricardo, é preciso comprovar o cumprimento de repasse do fundo em 60% aos professores, já que a receita do Fundeb cresce a cada ano acima dos reajustes concedidos aos profissionais da educação do Amazonas. De 2007 a 2014, o crescimento ficou acima de 226%, uma média de 28,2% ao ano. Mas o salário dos profissionais do magistério apresentou um crescimento de pouco mais de 50%, uma média de 7,2% ao ano. Nós não sabemos com detalhes como o governo está gastando ou investindo os recursos do Fundeb. A legislação é clara, 60%, no mínimo, desse total de recursos que chega para o Estado, tem que ser destinado ao pagamento de professores, remuneração, salários, especificamente. Os outros 40% para as outras despesas, a merenda, manutenção das escolas, material escolar, isso normalmente. Mas o que os professores estão alegando? Que em anos anteriores houve uma sobra e essa sobra foi dividida como um abono para todos os professores. E no ano de 2014 não teve nada. E a Secretaria alega que até gastou mais do que 60% nos professores. Não há uma transparência. Também entraram em discussão o Plano Estadual de Educação e a database dos professores. Entre as reivindicações da categoria estão um reajuste de 20% sem atraso e sem parcelamento à database de março, cumprimento da hora de trabalho pedagógico, convocação dos aprovados no concurso em 2014 e a redução no número de alunos em sala de aula. Está na hora de reelaborar o Plano Estadual de Educação e há um desafio gigantesco de elaborar os planos municipais de educação. Então, o plano de educação, o Plano Estadual de Educação, é a política pública regulamentada pelo Estado. Não é promessa de governo, não é promessa de campanha, é aquilo que é discutido com a sociedade civil de maneira democrática, Nós estamos sabendo que parece que pelos corredores, pelos bastidores do governo do Estado, já existe um esboço desse plano. Nós queremos participar desse debate e queremos que abra as portas para que os professores da sala de aula possam debater também. Afinal de contas, Pátria Educadora se faz com democracia e com a participação dos educadores. As propostas discutidas durante a audiência serão encaminhadas em forma de indicativo ao governo. O presidente da comissão informou também que já solicitou, junto aos tribunais de contas estadual e federal, a apuração por meio de uma auditoria contábil, financeira e orçamentária, a verificação se o repasse está atendendo o previsto pelo governo federal. Sobre o repasse do Fundeb aos profissionais do magistério, a SEDUC informou que no ano passado foram destinados quase 4% a mais do mínimo exigido, que é de 60%. Sobre as demais reivindicações, o órgão informou que haverá debate com o Sinteam. A situação da BR-319 foi tema de discurso do deputado Serafim Correia, do PSB. O parlamentar elencou erros de argumentos utilizados em prol da construção da rodovia e soluções a impasses ambientais e administrativos.
Construída nos anos 70, a BR-319 foi a primeira ligação terrestre do Amazonas com o restante do país. Com o tempo, a estrada tornou-se intransitável devido ao alto custo de manutenção e pelo movimento das águas que a desbarranca, culminando com o seu fechamento nos anos 80. Em 2004, o então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, trouxe à tona a revitalização da estrada. Em 2006 e em 2010, a recuperação da BR-319 foi promessa de campanha eleitoral dos presidentes Lula e Dilma. Mas até o momento, a estrada continua em nível de plano. Em pronunciamento, o deputado Serafim Correia destacou que 400 quilômetros da estrada foram feitos sobre área alagadiça e que seu custo é de R$1 bilhão. Na opinião do parlamentar, ao contrário do que se pensa, o adversário da 319 não é o Ministério do Meio Ambiente, mas os Ministérios do Planejamento e Finanças, pelo alto custo. Esse é um preço que ainda hoje a então ministra Marina Silva paga. Para Serafim, há argumentos de sobra em favor da estrada, como romper o isolamento, integrar o norte brasileiro com o norte da América do Sul e com as porções central e norte do continente americano, incentivar ao turismo de natureza, que será permitido pela construção da estrada. Ao parlamentar do PSB, devem ficar protegidos os 400 quilômetros do meio, sendo necessária a implantação de batalhões ambientais no Castanho e em Humaitá. Ele defende ainda a delegação de poderes de licenciamento e licitação ao governo do estado. É que o licenciamento seja delegado pelo IBAMA para o IPAAM, que, por certo, vai licenciar muito mais rapidamente, claro que sem abrir mão de nenhuma regra, do que o IBAMA. E, por último, o modelo, a meu ver, o caminho, a solução, é o mesmo da BR-174. O governo federal delega ao governo do estado do Amazonas para ele cuidar do licenciamento, para ele licitar e, mais à frente, destravado esse problema, aí discute a questão dos recursos. Eu entendo que, inclusive, o estado do Amazonas pode ir fazendo a estrada com recursos do FDI, do Fundo de Desenvolvimento do Interior, como foi feito na BR-174, que, ao final, o governo federal indenizou o governo do Amazonas por todos os gastos que tinha feito naquela estrada. Em à parte, o deputado Abdala Frache destacou o assunto como fundamental para a região, comparando os resultados obtidos em Roraima com a construção da BR-174. O deputado falou ainda que o leito da estrada já existe e que não serão abertos novos caminhos na mata. Não estamos falando de uma estrada nova. E essa é uma confusão muito feita pelos ambientalistas, de que estão querendo fazer uma estrada nova. E isso não é verdade. A estrada já existiu, já funcionou. Na década de 80, ela funcionou normalmente. Infelizmente, a manutenção não foi feita e ela chegou nesse estádio de precariedade que está hoje. Em à parte, o deputado Saba Reis destacou a ação do então ministro Alfredo Nascimento para a concretização da estrada. 350 milhões hoje em vigor para restaurar desde aqui o Careiro da Várzea até o quilômetro 200. Isto é sim fruto do empenho, da dedicação e do comprometimento que o Alfredo teve e tem com a nossa região. Serafim Correia convocou a todos para uma ação em favor da concretização da estrada. O deputado Ricardo Nicolau voltou a utilizar a tribuna do plenário Rui Araújo para cobrar do Ministério Público do Amazonas informações sobre o preço de obras executadas nos prédios do MPE. O órgão chegou a emitir nota oficial, mas para o parlamentar os dados não são suficientes. O deputado Ricardo Nicolau, do PSD, voltou a questionar o preço de obras realizadas pelo Ministério Público do Estado. No final de fevereiro, o parlamentar afirmou em plenário que a reforma da sede do MP em municípios do interior, como Humaitá, Novo Airão e Tabatinga, possui 1 metro quadrado acima do valor de mercado. Já o projeto arquitetônico e complementar da sede em Manaus teria saído na ordem de R$1.500.000. Que, segundo Ricardo Nicolau, o Ministério Público não teria o orçamento para bancar. O deputado questionou ainda o preço de obras na estação de tratamento de efluentes, subestação energética,
sistema de climatização, além da condução de um pregão presencial. O MP emitiu nota oficial sobre o assunto. Porém, Ricardo Nicolau não se deu por satisfeito com as explanações. Transparece na nota que eu teria inventado, o que eu teria criado um valor de um contrato, enfim. E eu quero esclarecer esse ponto específico. Não fui eu que disse que o Ministério Público, através do doutor Francisco Cruz, e eu quero deixar aqui bem claro, não é uma ação institucional entre a Assembleia e o Ministério Público. Não, é algo extremamente legítimo de um parlamentar e de um cidadão. Mas não fui eu que criei e disse que o Ministério Público, que o doutor Francisco Cruz tenha comprado uma divisória de R$ 9.000, o metro quadrado. Está na ata que foi disponibilizada no site. Está aqui, não sou eu, Ricardo. É uma ata que está em vigência, que esteve durante todo o ano, todo mês sendo publicada, que está em vigência, que diz... O deputado mostrou em plenário fotos de uma casa onde funcionaria uma empresa que teria sido supostamente favorecida durante o processo licitatório. Mais uma vez, o parlamentar ameaçou pedir a abertura de uma CPI para investigar a situação. Casos número... O deputado Sabá Reis anunciou em plenário a apresentação de um requerimento para que a cúpula da Segurança Pública do Estado venha à Assembleia discutir políticas em prol do segmento.